advogado, empresário e político brasileiro. Tancredo é considerado um dos mais importantes políticos brasileiros do século XX. Ele foi o primeiro-ministro do Brasil do período republicano e presidente da República eleito, porém Tancredo Neves não tomou posse devido a problemas relacionados à sua saúde. Era um homem prudente, era um homem de posições políticas moderadas, não radicais. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Fatos e Trajetórias. Hoje vamos conhecer um pouco mais da trajetória de Tancredo Neves, e como foi importante seu papel na política do Brasil. Tancredo de Almeida Neves nasceu no dia 4 de março de 1910 em São João del Rei, uma cidade histórica localizada no sul de Minas Gerais. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Ingressou na política em 1935, quando foi eleito vereador em sua cidade natal pelo Partido Progressista, chegando ao cargo de presidente da Câmara Municipal. Com o advento do Estado Novo em 1937, foi preso e o seu mandato de vereador foi extinto. Com isso, retornou à advocacia, atuando como promotor público, e também exerceu a profissão de empresário. Em 1947, foi eleito deputado estadual pelo Partido Social Democrático, PSD, e foi designado um dos relatores da Constituição Estadual Mineira, tornando-se depois líder da oposição. Em 1950, foi eleito deputado federal pela primeira vez. A partir de junho de 1953, exerceu os cargos de ministro da Justiça e Negócios Interiores até o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Em 1954, foi eleito novamente deputado federal, cargo que ocupou por um ano. Assumiu a Secretaria de Finanças do Estado de Minas Gerais. Concorreu sem sucesso ao governo de Minas em 1960. Com a instauração do regime parlamentarista, logo após a renúncia do presidente Jânio Quadros, foi nomeado primeiro-ministro do Brasil. Foi um dos principais líderes do movimento democrático brasileiro e reelegeu-se deputado federal em 1966. Após a volta do pluripartidarismo, foi eleito senador em 1978 e fundou o Partido Popular. Em 1982, ingressou no Partido do Movimento Democrático Brasileiro e foi eleito governador do estado de Minas Gerais. No período em que governou Minas, houve uma grande agitação em prol do movimento Diretas Já, numa ação popular que mobilizou o país e pregava as eleições diretas para presidente. Com a derrota da emenda Dante de Oliveira, que instituía as eleições diretas para presidente da República em 1984, Tancredo Neves foi escolhido para representar uma coligação de partidos de oposição reunidos na Aliança Democrática. Em 1984, aceitou a proposta de se candidatar à presidência da República e em 15 de janeiro de 1985 foi eleito presidente do Brasil pelo voto indireto de um colégio eleitoral por uma larga diferença. No entanto, adoeceu gravemente em 14 de março do mesmo ano, véspera da posse, em 21 de abril, e veio a falecer alguns dias depois. Eu reparei que o Dr. Tancredo fazia um gesto que habitualmente ele não fazia, e o gesto é esse. Ele colocando as duas mãozinhas assim, não sei precisamente, talvez para mascarar a expressão de dor na face. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Tancredo Neves era o quinto dos 12 filhos do comerciante Francisco de Paula Neves e de Antonina de Almeida Neves. O sobrenome Neves vem de um trisavô natural do arquipélago dos Açores, o comendador José Antônio das Neves. Em 2013 foi lançado o Memorial Tancredo Neves, no Panteão da Pátria, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O espaço conta com vídeos, mídias digitais e documentos originais, retratando passos do período de redemocratização do Brasil. Estão expostos manuscritos de discursos de Tancredo, cartas escritas por ele e endereçadas a ele, de personalidades como Juscelino Kubitschek e João Goulart, além de material de campanha das Diretas Já e seu diploma de presidente da República. Tancredo Neves matriculou-se em 1º de abril de 1928 na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, localizada na capital mineira. Em Belo Horizonte, passou a morar em uma pensão. Tentou conseguir um emprego de guarda civil, mas não foi aceito por falta de condições físicas. Acabou sendo contratado como um escriturário, e mais tarde foi aprovado em um concurso da Secretaria de Educação. Também trabalhou na redação do jornal Estado de Minas.
Durante a eleição presidencial de 1930, apoiou Getúlio Vargas, e quando a Revolução de 1930 foi deflagrada, apresentou-se para prestar serviço à causa revolucionária, mas por não ter a altura mínima para alistar-se como combatente, foi classificado em um grupo não combatente. Em 1932, seu último ano na Faculdade de Direito, foi preso enquanto participava das manifestações da Revolução Constitucionalista, sendo solto 2 dias depois. Após a formatura, retornou à sua cidade natal e montou um escritório de advocacia. Foi nomeado promotor, mas permaneceu neste cargo por apenas 2 meses. Enquanto era promotor, também trabalhou como advogado e investiu parte de seus ganhos em ações de uma fábrica de tecidos de São João del Rei. Depois de alguns anos afastado da política, em 1950, Tancredo Neves foi eleito deputado federal e Juscelino Kubitschek foi eleito governador de Minas Gerais, derrotando Gabriel Passos. Em 1953, surgindo uma vaga de ministro da Justiça que caberia a um deputado do PSD mineiro, Juscelino e Getúlio acordaram a indicação do nome de Tancredo. Tancredo licenciou-se do mandato parlamentar e exerceu o cargo de ministro da Justiça a partir de 26 de junho de 1953. Durante sua gestão foi sancionada a Lei de Imprensa, Lei 2083 de 1953, e a Lei 2252, sobre corrupção de menores. Entregou o cargo de ministro quando do suicídio de Getúlio Vargas, ocorrido em 24 de agosto de 1954, 20 dias após o atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, que resultou na morte do major da Força Aérea Brasileira Rubens Florentino Vaz e gerou uma grave crise política, e então tomou posse na presidência da República Café Filho. Em 1954, como ministro da Justiça de Getúlio Vargas, Tancredo se ofereceu para assumir o então Ministério da Guerra, incumbido de mandar prender os militares rebelados e comandar a resistência democrática. Como ministro da Justiça, abriu sindicância de diversos casos de exploração e tortura infantil. Mandou fechar o serviço de assistência aos menores após uma denúncia de violência e tortura feita pelo jornalista Vilas Boas Correia. Foi pessoalmente com o jornalista visitar o local, no meio da madrugada. Tancredo mandou arrombar as portas e encontraram o local com camas sujas, algumas sem lençol, crianças empilhadas e com sinais de violência. Sem hesitar, Tancredo mandou fechar o local no dia seguinte para reforma e sindicância. Benedito Valadares, Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas foram os principais mestres de Tancredo na política. Fiel à memória de Getúlio, Tancredo fez oposição ao governo de João Café Filho e foi um dos articuladores da candidatura de Juscelino Kubitschek à presidência da República nas eleições em 1955. Por não ter se desligado do ministério de Getúlio em tempo hábil, Tancredo Neves não disputou a reeleição para deputado federal em outubro de 1954. Foi nomeado presidente do Banco de Crédito Real de Minas Gerais pelo governador Clóvis Salgado da Gama. Em 1979, após anos de resistência à ditadura militar, Tancredo Neves foi eleito senador por Minas Gerais, em uma vitória simbólica que consolidou seu papel como líder da oposição. Sua postura firme e conciliadora, aliada à sua vasta experiência política, o tornaram uma voz influente no Congresso Nacional. Tancredo assumiu a liderança do MDB no Senado, liderando a luta pela redemocratização do país. Através de discursos inflamados e debates acalorados, pressionava o regime autoritário por reformas políticas e eleições diretas. Tancredo defendeu com fervor a anistia aos brasileiros que foram forçados ao exílio pela ditadura. Sua atuação foi fundamental para a aprovação da Lei da Anistia em 1979, um marco histórico na busca pela reconciliação nacional. O senador Tancredo Neves foi um dos principais articuladores da campanha pelas diretas já, que mobilizou milhões de brasileiros em prol de eleições presidenciais diretas. Apesar da frustração com a derrota da emenda Dante de Oliveira em 1984, ele continuou lutando por uma nova Constituição que redemocratizasse o país. Outras causas relevantes. Além das grandes lutas políticas, Tancredo também se dedicou a outras causas importantes no Senado, como a defesa dos direitos humanos, a reforma agrária e a descentralização do poder. Tancredo havia se submetido a uma agenda de campanha bastante extenuante, articulando apoios do Congresso Nacional e dos governadores estaduais, viajando ao exterior na qualidade de presidente da República. Tancredo vinha sofrendo de fortes dores abdominais durante os dias que antecederam a posse. Aconselhado por médicos a procurar tratamento, teria dito: "Façam de mim o que quiserem depois da posse." Tancredo temia que os militares da chamada linha dura se recusassem a passar o poder ao vice-presidente.
decidiu só anunciar a doença no dia da posse, 15 de março, quando já estivessem em Brasília os chefes de Estado esperados para a cerimônia, com o que ficaria mais difícil uma ruptura política. A sua grande preocupação com a garantia da posse era respaldada pela frase que ouvirá de Getúlio Vargas a esse respeito: no Brasil não basta vencer a eleição, é preciso ganhar a posse. Adoeceu com fortes e repetidas dores abdominais durante uma cerimônia religiosa no Santuário Dom Bosco, em Brasília, na véspera da posse em 14 de março de 1985. Foi às pressas, internado no Hospital de Base do Distrito Federal. Tancredo disse a seu primo Francisco Dornelles, indicado à época para assumir o Ministério da Fazenda, que não se submeteria à operação caso não tivesse a garantia de que Figueiredo empossaria Sarney. Dornelles garantiu ao primo que Sarney seria empossado. As articulações para a posse de Sarney, de acordo com informações compiladas pela Fundação Getúlio Vargas, já estavam, naquele momento, sob a condução do então presidente da Câmara Ulisses Guimarães e do ex-ministro-chefe da Casa Civil Leitão de Abreu. Devido às complicações cirúrgicas ocorridas, para o que concorreram as péssimas condições ambientais do Hospital de Base do Distrito Federal, o qual estava com a unidade de tratamento intensivo demolida em obras, o estado de saúde se agravou, tendo de ser transferido em 26 de março para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Um dia antes da transferência foram divulgadas fotos de Tancredo no hospital, que deram a impressão de que ele estava melhorando, mas horas depois veio a notícia de que Tancredo estava com uma grave hemorragia. Em São Paulo, já muito debilitado e sofrendo, Tancredo teria dito: "Eu não merecia isso". Durante todo o período em que ficou internado, Tancredo sofreu 7 cirurgias, mas não resistiu e faleceu em 21 de abril, aos 75 anos, sem assumir a presidência da República. A morte foi anunciada à população pelo então porta-voz oficial da presidência, Antônio Brito. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. A versão oficial informava que fora vítima de uma diverticulite, mas apurações posteriores indicaram que se tratava de um leiomioma benigno, mas infectado. Os médicos esconderam até o fim a existência de um tumor, devido ao impacto que a palavra câncer poderia provocar à época. 20 anos após a morte, o corpo médico do Hospital de Base de Brasília revelou que não divulgou o laudo correto da doença à época. Uma grande parte da população acreditava que Tancredo morreu de infecção generalizada, mas em 2005 os médicos de São Paulo negaram isso. Depois de sua morte, Tancredo Neves recebeu várias homenagens. Na cidade de São João del Rei, foi homenageado com a colocação de uma estátua sua ao lado da estátua de Tiradentes. A 27 de março de 1985 foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito de Portugal. A cidade baiana Presidente Tancredo Neves foi nomeada em sua homenagem. Assim como a capital baiana, Salvador, tem como centro financeiro e empresarial a Avenida Tancredo Neves. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte Confins, inaugurado em 1984, foi nomeado Aeroporto Internacional Tancredo Neves em sua homenagem. No final de março de 2010, o então governador de Minas Gerais, Aécio Neves, neto de Tancredo, inaugurou a nova sede do governo do estado, denominada Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves. Mesmo sem ter tomado posse, Tancredo Neves é elencado entre os ex-presidentes do Brasil por força da Lei nº 7.465, de 21 de abril de 1986. Em 2013 foi lançado o Memorial Tancredo Neves, no Panteão da Pátria, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O espaço conta com vídeos, mídias digitais e documentos originais, retratando passos do período de redemocratização do Brasil. Estão expostos manuscritos de discursos de Tancredo, cartas escritas por ele e endereçadas a ele, de personalidades como Juscelino Kubitschek e João Goulart, além de material de campanha das diretas já e seu diploma de presidente da República. Em 1990 foi aberto em São João del Rei, cidade natal de Tancredo, o Memorial Tancredo Neves, descrevendo sua trajetória pessoal e política e mantido pela Fundação Presidente Tancredo Neves. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Te vejo em breve no próximo vídeo.